vamos continuar aqui, que agora é que começa a tomar forma, né? A doutrina dos 7 reinos. Então, ela é chamada doutrina dos 7 reinos sagrados. Esses 7 reinos nada mais são do que fases da evolução do planeta Terra, tá? É importante isso, porque algumas pessoas misturam. Quando eu falo reino do fogo, reino da terra, a pessoa acha que eu estou falando do elemento fogo, elemento terra, lá de Aristóteles. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando de um processo, né, evolutivo do planeta Terra. Quer dizer, uma ideia umbandista surgida dentro do núcleo Mata Verde, né, essa doutrina que a gente coloca em prática aqui dentro, tá? Então não se pode confundir elemento fogo, elemento terra, água, ar com o reino do fogo, o reino da terra, tá? Isso, deixa por enquanto aí, tá bom, gente? E para lembrar todo mundo, esses conceitos estão no livro. Publiquei o livro, foi em 2007, né? Então esse livro, eu publiquei para Ícone Editora, ainda existe, tá? Estava comentando ali com o Leonardo Martins Fontes, tem e tal. É a base de tudo, é aqui que tem a base de toda essa doutrina nossa. Naturalmente que eu não tive tempo de continuar. A ideia era fazer mais 7 livros, cada um de um reino, explicar e tal. Mas eu optei por fazer cursos. Ah, a senhora tem? Então tá bom. Então, e eu optei por fazer cursos, que era mais rápido, mais fácil, né? Eu estou sem tempo. Quem sabe aposentando agora eu tenho mais tempo de me dedicar, né? Mas a base está aqui, tá bom? Então sempre tem os novos que vieram depois, né? Que chegaram há pouco tempo aqui no terreiro. Então quem quiser, procura, que ainda tem livro na editora, tá? Na biblioteca tem. E a base dessa doutrina está aí. Bom, 7 são os reinos, então, lembrando: fogo, terra, ar, água, matas e humanidade. São 7 forças que existem na natureza. Essas 7 forças, a gente normalmente não pensa bem muito sobre elas, né? Sobre esses reinos. Mas, por exemplo, eu vou dar o exemplo do homem. O homem. Reino do fogo. O que é o reino do fogo? É o calor. Todo mundo tem calor, né? A temperatura do corpo humano é 36,5 graus, né? Nessa faixa. Se a temperatura baixar muito, acaba a vida. Se subir muito, acaba a vida. Então você tem que ter essa temperatura certinha no teu corpo. É o reino do fogo presente aqui no seu corpo. Segundo reino, terra. É a estrutura, é tudo que é sólido, não é a crosta terrestre. São os ossos, os músculos. A gente vai esmiuçar isso daqui a pouco. Mas só para vocês entenderem. O segundo reino, então, está presente aqui no meu corpo também. O terceiro reino, o que é? O ar. Ó, se eu não respirar, não tem vida. Então também o ar faz parte do meu corpo. Está aqui, a vida, graças a esse ar que eu respiro. O quarto reino é a água. 75% do corpo é água. Se você não beber a água, se você não tiver água, não tem vida. Então ele também está presente na sua vida, no seu corpo. O quinto reino é das matas. O orixá que rege é o Oxóssi, é o caçador. Ou seja, é o que vai buscar o alimento da tribo. Então das matas vem toda a nossa alimentação. As raízes, as frutas, as ervas e até a carne animal. Se a gente for pensar assim, no animal lá nas matas. Então é alimentação. Se você não se alimentar, também acabou sua vida. É a energia do reino das matas. Reino da humanidade, somos nós, todos os seres humanos. É a vida em sociedade. O ser humano necessita viver em sociedade. O ser humano, desde o início, ele estava lá formando o quê? As cidades, né? As comunidades, né? As tribos, né? Ele não vive sozinho, ele tem que viver em sociedade, é um bicho social o homem, né? E quando ele se isola, ele fica doente, fica depressivo, vai ficando doente. Então muitas doenças que existem na atualidade é devido ao isolamento do homem, dele não participar da vida social. Então nós precisamos dessa energia do outro semelhante, desse relacionamento social. A gente tem que viver integrado dentro da sociedade. É a energia do sexto reino. Tá? E o que mais? O reino das almas. Eu sou um espírito encarnado. O reino das almas é o meu espírito. Então ele também está presente no meu corpo também. Está aqui. E também nós vivemos rodeados de espíritos. Não é, desculpe,
Não é só dentro do terreiro que tem espírito, né? Nós já comentamos sobre isso durante o curso. Em qualquer lugar tem espírito. E todo mundo está acompanhado. Tá? Agora, depende da tua companhia, né? Você pode estar numa boa, pode estar bem doente espiritualmente, vamos dizer assim. Mas companhia você tem, com certeza. Ninguém está sozinho. Eu comentei bastante disso no início do curso, né? Das ligações, afinidades, né? Esqueci até de comentar no início sobre o campo estrutural, né? As estruturas que nós criamos e as ligações que fazemos espiritualmente. Então todo mundo tem companhia espiritual. O que nós precisamos é selecionar a nossa companhia espiritual, né? E dentro de um terreiro o que nós fazemos é isso. A gente vem e tem esse contato mais íntimo, né, com essa espiritualidade, e uma espiritualidade que a gente sabe que é dedicada a auxiliar, ajudar, né, a proteger, amparar. Então eles afastam aquelas companhias indesejáveis e acabam acompanhando a gente. Então é uma seleção da energia do sétimo reino, da energia espiritual. Então verifiquem que os 7 reinos estão presentes na nossa vida, em todos os lugares, no próprio corpo. Tá bom? Agora vamos continuar desenvolvendo isso aqui para a gente chegar no Arapé, né? Vamos lá? 7 forças primordiais. Então agora a gente começa a abrir o nosso conhecimento, né? Nós temos os reinos, que todo mundo agora acho que já entendeu. Alguém tem alguma dúvida? O reino é o processo evolutivo do planeta Terra, né? Essa construção foi feita por Deus através dos orixás. E nós temos os orixás primordiais, esses antigos, né? Que nós não conhecemos todos. Eu falei Oxalá, Exu, né? Mas tem muitos que a gente não conhece, se perdeu, mesmo na África, né? Chamados orixás Funfun, do branco, tal, eles não cultuam todos, porque se perdeu muito disso, que são os primordiais. Então, esses orixás foram elaborando, né? Fazendo o planeta. Temos os reinos. Agora, para que a gente entenda bem essa energia, essa força, né? O que nós fazemos? Nós colocamos o conceito do orixá regente. Aí é que está. O orixá que rege o reino. Ele não é o primordial. Em alguns casos ele é o primordial. Em outros não, porque se perdeu o nome, né? Ou, no caso, a gente não cultua ele dentro do rito, dentro do nosso ritual. Por exemplo, Exu, aqui dentro do núcleo Mata Verde, não é um orixá, como é no culto de nação. Culto de nação, Exu é irmão de algum irmão de Oxóssi, né? É um orixá. Aqui não. Aqui a gente trabalha com a linha de Exu, né? Com os trabalhadores de Exu. Então, Exu Sete Encruzilhada, Exu Caveira, Capa Preta, são espíritos encarnados, né? E eu depois explico por que não tem um reino do Exu. Porque o Exu está presente em todos os reinos. Exu é muito complexo, né? Também não vou entrar agora e começar a falar de Exu, senão eu vou fazer um curso. Tem um curso falando de Exu, já tenho, mas eu vou ter que fazer um curso. Mas a energia, a força espiritual Exu é muito complexa. Ela está em todos os lugares. Para vocês terem uma noção da complexidade, Exu existe antes do primeiro reino e depois do último reino. É tão difícil entender isso, né? Porque a gente tem 7 reinos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo. Aí começa o ciclo, isso é um ciclo. É uma lei cíclica. Primeiro, segundo, terceiro, sétimo. Começa de novo. Fogo, terra, ar, água, matos, humanidade, almas e começa de novo. É assim. Então é uma espiral evolutiva, né? Dos 7 reinos. Agora onde está Exu? Exu está em todos os reinos. Tá? Porque tem gente que identifica muito Exu com o reino do fogo. E realmente existe Exu no reino do fogo. Mas existe Exu no reino da terra, existe Exu no reino do ar, existe Exu no reino da água, existe Exu no reino das matas, existe Exu no reino da humanidade, e existe Exu no reino das almas, lá o povo da Calunga. Então tem, Exu está em todos os reinos. Agora, a teoria, né, a base, o conceito de Exu é aquela energia das encruzilhadas, das mudanças. Então, quando você muda de um reino para o outro, você tem Exu. Então, antes de existir o primeiro reino, eu já tinha Exu. É meio complexo o assunto, né? Não vou entrar no mérito. Mas só para o pessoal entender, na mudança de um reino para o outro, também eu tenho uma energia ali no meio que é Exu.
Ele muda, ele é a transição, né? Exu está no umbral, Exu está nas passagens. Por isso que quando você entra tem a tronqueira, logo no início. Você está entrando, está ali a tronqueira, então o Exu está ali, representado. Todas as passagens você tem energia Exu. Mas não vamos falar de Exu agora, senão eu vou me perder. Tá, vamos voltar para cá. Então, eu tenho o quê? Os orixás regentes. São aqueles orixás cultuados na Umbanda, né? Bem conhecidos e que possuem uma afinidade muito grande com o reino. Tá? Então, para nós aqui dentro da doutrina, Ogum é o regente do fogo. Ele é o primeiro, ele que vai na frente, ele que abre os caminhos, né? Ele tem um poder muito grande de destruição. Eu já falei isso para vocês, é o guerreiro que vai com a espada. Tem um mito, diz que Ogum voltava de uma guerra, chegou numa cidade, e aquele dia era um dia que ninguém podia falar, que tinha que se manter o silêncio. E ele tinha esquecido disso, tá? No livro do mito. Então ele chegou na tribo e tal, começou a querer falar com as pessoas, ninguém falava com ele. Ele ficou enraivecido, matou a cidade inteira. Olha só. Aí alguém chegou lá que sobreviveu e falou, não, mas hoje é aquele dia que ninguém podia falar. Aí ele pegou a espada, enfiou na terra e se transformou no orixá Ogum. Com aquela... Então é para vocês entenderem o poder de destruição, né, que tem esse orixá. Tá certo? E é o da guerra, né? Então, nada tem uma força maior para destruir alguma coisa do que o fogo. Quando você quer destruir alguma coisa, é com fogo que você destrói. Acaba com tudo. Então, para nós, existe essa afinidade. Outros mitos, Ogum era o ferreiro, o que mexia com a forja. O fogo, o ferro e a forja. Então, ele tem esse contato, essa ligação muito grande com o fogo. Dentro da Umbanda, a cor de Ogum é o vermelho. Na nação é o azul, né? Mas na Umbanda é o vermelho. Dentro da nossa visão aqui. Semelhança com o fogo. Tá certo? Então, Ogum é o regente. A gente fala. É primordial? Não. Ele é um orixá ancestral, né? Mas é colocado dentro da doutrina como orixá regente. Aquele que rege. Aquele que tem uma ligação muito grande com aquele reino. E aquele que dentro da Umbanda é cultuado. Tá? Existe uma força nesse reino, que nós chamamos de força primordial. Agora, cada reino tem uma energia. Né? A gente pode falar que é o axé? Até poderia falar que é o axé. Mas aí vai dar confusão um pouquinho com o conceito de nação. Porque na nação você tem 3 axés só. Né? O branco, o preto e o vermelho. Aqui nós temos 7. Para evitar discussão, que não vai levar a lugar nenhum, nós chamamos de forças primordiais, né? E como a nossa tradição é muito ligada à cultura indígena, religiosidade indígena, os nomes são em tupi, o nome dessas forças. Então, a primeira força primordial é a força Tatapiatã. Tatá em tupi é fogo, Piatã é força. Então, Tatapiatã, força do fogo. Tá? Então, a partir de agora, dentro do Arapé, eu vou manipular uma força que é chamada Tatapiatã. Independente de orixá. Não vou pensar no orixá, vou pensar na força. Essa energia que existe nesse reino. Tá? E que nós podemos traduzir, digamos, para a nossa linguagem. Qual é o termo correto, né? É força ígnea. Então, o primeiro reino, o reino do fogo, o orixá regente é Ogum. A força primordial é chamada Tatapiatã, força do fogo, e a gente chama isso de força ígnea. E qual é a cor que representa esse reino? É o vermelho. O vermelho. Tá certo? Tá bom? Nós vamos então para cada reino agora identificar isso daí que eu estou falando para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta, tá? Então eu quero fazer, por exemplo, uma oferenda para lidar com essa energia do fogo. Eu vou manipular que força? A força Tatapiatã. É assim que a gente trata aqui dentro do Núcleo Mata Verde. Tá certo? Porque, para evitar até, por exemplo, tem em nação, normalmente fogo é ligado com o Xangô. Né? Xangô e tal. Festa de São João, né? Tem, liga a fogueira de Airá e outras coisas. É tudo ligado. Mas para nós é Ogum, é o primeiro. Porque para nós Xangô é o regente da terra. É o senhor das pedreiras. Estou falando de pedra,
montanhas, pedreiras. Então, para nós, Xangô é o Senhor das Pedreiras. Então, Xangô entra no reino da terra, o segundo reino. Orixá regente, porque Xangô também é um ancestral, um orixá ancestral. Ele não é um orixá primordial. Então, é regente do reino. É o Senhor das Pedreiras, né? Então para nós tem ligação com pedra, com tudo isso daí. Ele representa bem esse reino, o reino da terra, tá? A força é a força Ibi-Piatã. Ibi é terra, em tupi, né? Piatã é força. E que nome que é? Que energia é essa? É a força telúrica, força que vem da terra. Essa força está presente em tudo que é sólido. Uma pedra, um cristal, né? Nos minerais, até os metais mesmo que você tira da terra, está dentro desse reino. Aqui é um reino. Aqui engloba tudo aquilo que está ali na crosta terrestre. Tudo que está na crosta terrestre. E tudo que está ali produz essa força, Ibi-Piatã. Então a gente manipula essa força. Qual é a cor desse reino aí? É o marrom. O núcleo mata-verde é o marrom, porque normalmente fala em terra, a terra normalmente é uma cor que se aproxima do marrom, né? A gente olha a terra, uma montanha, uma imagem, você vê um marrom, tá certo? Em alguns lugares é o roxo também, em alguns terreiros, né? Acho que o vermelho também, acho que identifica também Xangô, por ser ligação com fogo e nação e tal. Agora, na Umbanda, muitos terreiros usam o marrom. A nossa tradição já vem vindo também, é o marrom. Então a gente continua. Que está ligado com a natureza. Tá? Então é a terra. A gente lá na terra a gente lembra, marrom. Então fica fácil relacionar, né? Depois o orixá. A cor do orixá, o nome do orixá, o reino do orixá, né? Terceiro reino do ar é Iansã, né? Na nação, Iansã é ligada à água, é uma Iabá também. Existe rio, né, que é ligado com Iansã. Agora, na Umbanda, acabou sendo a Senhora das Tempestades, das Ventanias, né, dos raios, Iansã. Tá certo? A nação também tem essa ligação. Mas é uma qualidade. Essa que é ligada à tempestade, parece que é uma qualidade de Iansã. Eu não tenho muita certeza agora, porque eu não trabalho com nação, mas me parece que por ser uma Iabá, uma mulher, ela tem uma ligação grande com água também. Lá na África, aqui no Brasil, e dentro da Umbanda, Iansã se identificou muito com as tempestades. Na última aula eu pus um vídeo, acho que foi na última ou na penúltima do Pai Bubi lá, que tem a Iansã, lembra? Que aparece as folhas mexendo, o vento, então é o vento, né? Iansã tem essa... Existem mitos que contam, né? Que Iansã estava na casa dela, acho que ela queria botar lá uma joia, alguma coisa, o pai não deixou, a mãe ficou brava. Aí ela mexe com tudo, vira uma ventania, as janelas batem, as folhas andam, ela esparrama tudo. Então tem essa ligação com o vento. E o vento é o ar para a gente, né? A movimentação do ar. Então, existe, é uma regente também, né? Orixá regente, Iansã. Tá? A energia é chamada Ibitu-Piatã. Ibitu-Piatã. É o termo em tupi. Tá? Força do vento. Piatã é força, Ibitu é vento. Força eólica. É a força eólica que existe na natureza. Quarto reino, reino da água. Né? A Iansã, a cor é amarela. Cor amarela, tá? Para nós aqui dentro. Na nação acho que é vermelho e branco, né? Porque ela é guerreira, né? Tá? Então aqui pra gente é amarelo, tá? Na Umbanda. Quarto reino, reino da água. A regente é Iemanjá, porque é um orixá primordial também, né? Em alguns mitos ela é considerada até mãe dos orixás. Tá certo? Então aqui é um orixá primordial, a gente pode dizer. E a cor? Qual é a cor desse reino? É o azul claro. O azul clarinho, mais ou menos a cor da camisa dele. Ali é meio cinza, né? Mas bem clarinho, né? O azul clarinho. Isso, esse azul aqui, tá? Agora, o pessoal me pergunta muito, e Oxum, né? E as outras, né? Estão todas dentro da água. Então esse reino engloba todas as Iabás, né? Só que para nós o Oxum é o azul escuro. E Nanã também está aqui. Nanã é a mulher velha, tá? É o roxo, né? O lilás. Então tem uma certa tonalidade ainda meio ligada com o azul, né? Então Iemanjá é o azul claro, Oxum é o azul escuro e Nanã
é o violeta, né? O roxo, que a gente vai ver. Para nós, Nanã, ela é um orixá que ela trabalha com duas energias para nós. Porque ela tem o reino da água por ser mulher e tem o reino das almas por ser idosa, por ser velha. Então, Oxum é a menininha nova, é a mocinha. Iemanjá é a mulher adulta e Nanã é a mulher velha. São as três ligadas à água, né? Tá certo? Mas todas estão dentro do reino da água. Porque o que interessa para nós aqui é a força do reino. É Ipiatã. I é a água. E aí que vem muito nome indígena, né? Iaci. E tem outros nomes também, né? Que eu não fugiu agora. Nome de Iracema. Tem outros, tem muitos, né? Iaci, Iracema. Tem uma quantidade. Iara. Tem tudo o termo I é água. Né? Ara é luz. Iara é luz nas águas. Então tem Ibitupiatã, é o nome dessa força. Não, desculpa. Ipiatã, 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 é a força da água. Então, traduzindo, força hídrica. Tá bom? A regente é Iemanjá para nós, porque a maior porção de água que tem no planeta é o mar. E como é ela que rege o mar, então é ela que rege o reino. Tá certo? E a vida começou no primeiro mar primordial, né? Lembra que eu comentei com vocês, né? Na África, Iemanjá, na realidade, ela é um orixá de um rio grande, um rio grande, mas é rio. No Brasil que ela se transformou como a regente do mar. Mas na África era de um rio. Tá? Reino das matas, é o quinto reino. O regente é Oxóssi, o caçador, que também é um ancestral histórico, né? Para nós, então, é o orixá regente, regente do reino. A força é Kaapiatã. Kaa, o termo é matas. Kaa, Caatinga. Né? E tem outros nomes também. Então, Kaa é mato. A força, nesse reino a gente tem a força vegetal e a força animal. Então, matas engloba as plantas e os animais. Né? Vegetal e animal. Tá? E a força que vem desse reino é a força Kaapiatã. Qual é a cor dele? É o verde. É o verde. Tá? Dentro desse reino, a gente engloba todos os orixás ligados à mata. Tem outros. Né? A Umbanda às vezes não cultua alguns. Né? O próprio orixá das ervas, Ossanha, nem todo terreiro cultua. Ossanha é mais uma nação, né? Alguns cultuam. Mas está dentro das matas. A cor é verde e branca. Né? Então, para nós, ele está incluído dentro do reino. Porque reino engloba tudo. Tá? Mas a característica do núcleo Mata Verde não é cultuar o orixá, né? Nós temos a hierarquia do reino, nós cultuamos toda a hierarquia, todos os seres e os espíritos que atuam naquele reino, tá? E manipulamos a força do reino. Então, quando eu quero força desse reino, é fruta, é flor, é folhas, e eu estou com a energia do reino, tá certo? Então eu não preciso, eu vou fazer para Ossanha, eu vou fazer para Oxóssi, eu vou fazer para tem vários orixás, né? Não interessa, para mim interessa a energia do reino. Tá? Aí chegamos no sexto reino da humanidade. Qual é o orixá? Regente e primordial, aqui, o Oxalá. Ele é primordial e também é o regente. Ele recebeu a ordem do Olorum para criar o ser humano. E é o único sincretismo que nós temos na Umbanda, aqui no Núcleo Mata Verde. Que Oxalá é sincretizar com Jesus. Né? Jesus, em várias religiões, em várias filosofias, é o Senhor do planeta, do sistema solar, né? É responsável pela humanidade. E dentro da visão umbandista nossa é Jesus. Por isso que nós temos a imagem de Oxalá em cima do congá. Então, existem terreiros de Umbanda que não aceitam o sincretismo, né? Então nós aceitamos. Embora a nossa visão seja diferente da católica, né? Jesus, para nós, ele é um espírito de muita luz que encarnou, viveu no planeta. Oxalá é essa energia enorme que existe no sexto reino. E Jesus, ele estava na energia de Oxalá. Ele não é Oxalá, ele é um espírito ligado à energia de Oxalá. Tá? Existe essa diferença. Então o orixá é essa força espiritual. Oxalá vive lá dentro. E Deus, o Criador, é outra coisa.
Porque o católico, ele mistura, né? Jesus e Deus, né? É o Deus encarnado, vivo. Para a gente não. Para a gente não. Existe Deus, Olorum, Zambi. Existe Jesus como um espírito, muita luz, muito entendimento, que viveu na Terra, ensinou, deixou a mensagem dele. E existe o Orixá, que vibra. Vocês vão ver que esse reino é um reino de muita fé, né? É um reino ligado com a humanidade, com as pessoas. Então, todos os seres que têm muita fé têm essa energia de Oxalá em cima. Então, esses santos que são muito ligados com a religiosidade, com fé, eles têm essa energia também. Tá certo? E aqui a gente pode criar, pode colocar outros seres que já passaram, Buda, estão aqui dentro desse reino também, né? Sobre a vibração de Oxalá. Tá certo? São filhos de Oxalá, a gente pode dizer assim, tá? Bom, a energia é Abá Piatã. Abá é homem. Avá, Abá, o som, né? Piatã é a força humana, força hominal. É essa energia que tem o ser humano, força hominal. E o sétimo reino? É o reino das almas, é o mundo espiritual. Tá certo? É regido por Pai Omulu. Tá? A cor de Oxalá, desculpa, eu esqueci, é o branco. A cor de Oxalá é o branco. Tá? A cor do Omulu é o preto. É o desconhecido. Né? É o mundo dos mortos. É aquela energia, é aquela cor que drena toda a energia para ela. Tá? A cor preta, quando a gente fala que alguma coisa tem a cor preta, o que significa? Que toda radiação eletromagnética é absorvida por lá, ela não reflete. Que nem isso aqui é verde. Por que é verde? A luz branca vem, bate nesse tecido, ele absorve todas as outras frequências e reflete o verde. Minha camisa é branca, porque reflete todas as cores. A dele é vermelha, porque absorve todas as outras frequências e reflete o vermelho. A cor negra absorve tudo. Então é absorvente. Tá? E é o último caminho, ou seja, é a morte. Não tem escapatória. É para lá que nós vamos. É o último reino, é o caminho. Tá certo? Então é uma energia muito forte, que puxa. É muito usada para limpeza. Quando você quer tirar as energias ruins, negativas, é essa. Às vezes tem gente que fala, usa uma pedra, né, de ônix, né, de qual é outra. Tem uma lina negra que tira as coisas ruins. Mas fala porque está na tradição, mas não sabe o porquê. É a energia do sétimo reino, que está presente. Essa força de puxar. Tá certo? A gente vai esmiuçar cada uma delas depois. O nome dessa força aqui é Angá Piatã. Angá é alma, espírito, né? Piatã é força. Então é a força espiritual. Tá? Então nós temos os 7 reinos, planeta, orixás primordiais, os orixás regentes. Então dentro do núcleo Mata Verde, nós cultuamos Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá, Oxóssi, Oxalá e Omulu. Assim, rapidamente, né? Falando, cultuamos essas linhas. Tá? Mas na realidade, nós cultuamos todos os orixás. Todos são aqueles que nós conhecemos, aqueles que nação cultua e aqueles que não cultuam também. Que não falei, são centenas. Porque quando nós manipulamos força ou fazemos aqui, por exemplo, as iniciações, que cada iniciação é dentro de um reino. Eu movimento forças da hierarquia espiritual do reino. Então ali está englobado todos os orixás que pertencem àquele reino, todos aqueles espíritos que trabalham dentro daquela hierarquia. Então é uma outra forma. Não é cultuar o orixá individualmente, mas a força e hierarquia espiritual do reino. Tá certo? É dessa forma que a gente faz aqui. E os espíritos também, quando vêm trabalhar, eles vêm trabalhar vinculados aos reinos. Tá? Foge um pouco do Arapé isso. Mas é interessante para vocês entenderem um pouco a Umbanda, né? Como é que funciona. Tá certo? Bom, viram um slide aí, eu não quero entrar nesse mérito, senão eu vou ficar falando a noite toda sobre isso. Aí um desenho, olha, para exemplificar isso. Nós temos o Criador, Deus, né? Temos aqui as 7 forças, os 7 orixás, né? As 7 forças primordiais, né? Que nós temos Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá, Oxóssi, Oxalá, e os 7 reinos. Tá? E cada um desses reinos tem essas forças aqui que vibram e que dão sustentação para a vida, para o ser humano. Né?
Tatapiatã, Ibipiatã, Ibitupiatã, Ipiatã, Caapiatã, Abapiatã, Angapiatã. São essas 7 forças. Tá? Então elas estão presentes aqui na nossa vida. Tá? E a gente diz que quando tem algum desequilíbrio dessas forças, é que aparecem os problemas. Problema de saúde, emocional, mental, relacionamento, profissional, tudo está ligado com isso aqui. Tá certo? E os espíritos, quando atuam, eles atuam manipulando essas forças. Então, às vezes fala, é um caboclo de Oxóssi. Por exemplo, um caboclo de Oxóssi é um caboclo que vem atuar dentro desse reino. É um caboclo de Oxalá. Aqui até o nome da entidade está ligado com o reino. Tá certo? Eu costumo, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu não ia falar, mas vamos lá. Um caboclo pedra preta. Meu nome é caboclo pedra preta. O que ele está querendo dizer para a gente? Que ele é um caboclo pedra, segundo o reino de Xangô. Preto, cor do Mulu. É um caboclo que atua na vibração de Xangô e de Mulu. E ele vem trabalhar com essas 2 forças, manipulando essas energias. É um caboclo, digamos, pena amarela. É todo chitando. Pena é Oxóssi. Está ligado lá, então, as matas. É índio, a gente lembra índio. Amarelo, Iansã. Então ele tem uma ligação atuando aqui, tá certo? A gente vai fazer um curso só sobre isso. Eu até estou prometendo para o pessoal, a gente vai fazer um curso sobre pontos riscados, identificação das entidades, em cima dos 7 reinos. A gente está para fazer agora, né? Vou ver se eu filmo. Mas para interpretar. Mas isso é a parte da Umbanda interna, do ritual e da espiritual. Não tem a ver com a energia do Arapé, né? Bom, importante para a gente entender agora. Essas 7 forças se misturam, tá? E a gente tem combinação dessas forças na natureza, em todos os lugares. Por exemplo, vamos pegar no meu corpo. Só um exemplo do corpo mesmo. Eu quero ver se vocês entenderam bem. Vamos pegar o sangue. O sangue que está dentro do meu corpo. O sangue é líquido, vermelho e quente. Tá certo? O sangue é líquido, vermelho e quente. Quais são os reinos ou forças que existem nesse sangue? Ogum e Iemanjá se fosse orixá, mas vamos falar reino do fogo e reino da água. Tá? Então eu digo que o sangue tem o axé do fogo e o axé da água. Então, eu não faço corte para tirar sangue de animal, eu uso a energia do fogo e da água, que eu posso obter de várias formas, que nem o pessoal de nação faz. Não vou entrar no mérito, é outra questão. Então, aqui a gente faz esse tipo de coisa, a gente manipula essas forças naturais que existem na natureza. Aí a pessoa que vê, vamos falar de fogo, estou falando do sangue. A pessoa está com anemia, está faltando o que no sangue? Ferro. Qual é o orixá do ferro? Ogum. Ogum, não é o ferreiro? Ferreiro. O ferreiro é Ogum. Na Umbanda, o ferro está ligado com Ogum. Na mitologia, ele é o guerreiro e o ferreiro. Então, é o ferro. E a anemia da anemia. Então, se a gente começar a esmiuçar, a gente vai encontrando em todos os lugares a presença dessas forças, tá? Você pode pegar essas forças pelas cores, pela forma, né? Só para vocês terem uma ideia, essa energia do... Viram o slide para ver até onde eu vou aqui, que está no finalzinho da aula? Isso, vamos parar aqui. O fogo. Para nós, o fogo, o reino do fogo, tem o calor, é lógico, e tem a luz. A luz faz parte desse reino. Então, todas as cores são ligadas com esse reino. Então, quando eu falo em cor, eu estou falando de luz. Quando eu falo de luz, estou falando do reino do fogo. Tá? Então eu posso manipular as cores para poder trabalhar dentro da Umbanda. Tá certo? E eu estou usando que energia? Tatapiatã. Que a energia Tatapiatã é do reino do fogo. Tá? O segundo reino. O segundo reino é o reino da terra. E a gente já vai estudar isso a semana que vem. É as coisas sólidas, né? São as estruturas. Tudo que é sólido, tudo que tem estrutura, tudo que tem lei, regras, né? Xangô é o Senhor da Justiça, é o segundo reino, está dentro desse reino. Então na Umbanda, por exemplo, são os cristais, as pedras, os pontos riscados. Ponto riscado é uma energia do segundo reino, é uma magia
é uma técnica do segundo reino. O uso de cristais, de pedras também está ligado com isso. O terceiro reino, o que é? O ar. Quando eu falo em ar, eu posso falar em o quê? Som, principalmente som. Todo ponto cantado, tocado ou ouvido dentro do terreiro é uma magia, uma manipulação dessa força. Ibitupiatã. Eu estou usando essa energia do reino do som para movimentar alguma coisa, que a gente vai estudar semana que vem. Tá certo? E o que mais? Essência, perfume. Né? Perfume, a essência também é ligado com o ar. Então é uma energia usada dentro da Umbanda do terceiro reino. Quarto reino, o que é? Água. Tem um monte de coisa. Cada orixá tem a sua bebida. Por que será que cada orixá tem a sua bebida? É o elemento do reino da água. Não podia faltar água. Então quando você faz uma oferenda, alguma coisa, você está com a bebida do orixá lá, né? Embora muita coisa venha da tradição. Mas é a água. É a água, é o elemento da água. O que mais? Chá, banhos, os banhos que fazemos, né? De banho com ervas e banho de cachoeira, banho do mar e por aí vai. Banho de rio, tudo isso está ligado com a água. É usada dentro da magia da Umbanda também, dentro dos tratamentos da Umbanda. Quinto reino, matas. Não precisa nem falar, né? São as folhas, né? As frutas, as flores. Abrimos sempre o trabalho com a festa de Oxóssi. Cada filho faz a sua firmeza ali. Tem as fotos do site lá para você dar, tudo arrumadinho, bonito. Então é a energia desse reino, né? E todo mundo faz o banho com folhas, que a gente pega da energia da água e das matas e vai no banho. Sexto reino, humanidade, é essa energia que nós vamos trabalhar no Arapé. Nós estamos trocando essa energia entre o ser humano, o Abapiatã, né? E o último, espiritual, né? É os próprios espíritos. Então quando a gente abre uma gira ali, todas essas forças estão presentes, todas estão atuando dentro de um trabalho espiritual, né? Tá? E elas se misturam todas também. Cada reino, para vocês terem uma ideia, para a gente poder encerrar, tem um complemento do outro reino. Por exemplo, é complexo o assunto, mas só para vocês terem uma ideia. O reino do fogo, ele engloba todas as cores. Então, cor tem a ver com luz. Então, é do reino do fogo. Só que cada reino tem a sua cor. Então tem a cor vermelha, que representa o próprio reino do fogo. Mas a cor marrom representa o reino da terra, a cor amarela é do ar, o azul é das águas, aí vai. Verde, então, é a energia do fogo, ela esparramando por todos os reinos. Aí eu pego o segundo reino, por exemplo, é pedra, terra. Eu posso ter uma pedra vermelha, que é a energia do reino da terra, ligada ao reino do fogo. Eu tenho daí um cristal, uma pedra marrom, que faz parte do reino da terra. Uma pedra amarela, que ela tem a energia do reino do ar, um cristal amarelo. Depois uma pedra azul, que ela tem a energia, e por aí vai. Então eu tenho uma pedra negra, preta, uma pedra branca, eu vou ter todas. E por aí a coisa vai indo. Chega no ar. Eu tenho um ponto cantado para cada reino. Um ponto de Ogum, um ponto de Xangô, um ponto de Ansan, um ponto de Iemanjá, que eu posso manipular essas forças. Eu tenho também uma essência para cada um dos reinos. Isso tudo está na apostila do Arapé, hein? Eu estou só falando rápido, porque na realidade não vai interessar agora, né? E na sequência, né? Nas matas, eu tenho uma flor que é de Ogum, uma flor que é de Xangô, uma flor que é de Ansan, uma flor que é de Iemanjá, uma flor que é de Oxá, e aí vai. Para cada reino, eu tenho também uma flor, uma fruta, né? Uma árvore, uma erva, que relaciona, essa erva é de tal orixá. O que eu estou falando? Que é daquele reino. Tá certo? Então essas 7 energias, elas se mesclam. Então nós temos também aqui, a nossa energia Abapiatã, ela é modulada, ela tem as 7 energias. Foi aquilo que eu falei, tem pessoa que é filha de Ogum, outra é filha de Xangô, outra é filha de Ansan, outra é filha de Iemanjá, mas às vezes tem 2 ou 3 orixás, né? Aqui a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o padrão vibratório. Então, embora todas essas 7 energias estejam com a gente, cada pessoa tem mais afinidade com determinadas energias. Tá? Então vai ter pessoa, por exemplo, que tem fogo, terra e ar. A outra tem fogo, almas e ar. Né? A outra tem água,
é Ari, almas, e por aí vai. Então cada um tem o seu padrão, uma energia. A energia é a Bapiatã, é do ser humano, mas ela é modulada com as 7 energias. Tá? Chegamos no último reino, reino das almas, espíritos. Eu não falei que tem um espírito que vem trabalhar que é pedra preta. Então ele tem a energia da terra e do Omulu. Entendeu? E por aí vai. Caboclo, pena branca. Entendeu? Oxóssi, Oxalá. Todo nome, toda palavra branca no nome de alguma entidade quer dizer que ele está ligado com o reino da humanidade. Tá certo? Cada reino também tem o seu sinal riscado. Que isso vai ficar próximo curso que eu vou fazer. E aí ele faz o ponto riscado dele. E no ponto ele diz quais são as energias que ele manipula. E ele vibra e trabalha. Então a base dos 7 reinos está em tudo. Em tudo que a gente tem. Tá certo? E a semana que vem eu vou entrar aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês o sistema do corpo, né? A qualidade do reino, todas as vibrações que cada reino tem, a ação no corpo humano, as doenças e no espírito também, tá certo? Então a partir de agora entra já numa parte mais focada mesmo para o Arapé, para o corpo, para a saúde. Tá bom? A gente faz essa aula, depois tem uma aula para determinar o padrão vibratório de cada um, que é a numerologia setenária, daí cada um aqui vai determinar o seu padrão, e daí a gente vai começar a aplicar o Arapé. Vamos para uma parte prática, tem uma questão de administração, né? Tem que fazer uma entrevista antes, para saber o que a pessoa está sentindo, o que não está, tal, e aí a gente faz, tá bom, gente? Alguma pergunta sobre isso que eu falei? Pode fazer, começa aqui e depois eu passo aí. Todos os minérios eles estão ligados... Todos os minérios estão ligados ao reino da Terra. Eles são do reino da Terra, mas eles também têm as vibrações de todos os outros reinos. O ferro seria isso? Não, o ferro está ligado com a energia do fogo. Por exemplo, carvão mineral. Carvão mineral, é carvão mineral. Que reino que é? É da Terra porque ele está na Terra. Né? E qual é o outro reino? Almas. Então a gente pode usar o carvão até para drenar essas energias negativas. Eu não falei que esse reino das almas é muito poderoso? Precisa saber lidar com ele. Ele é muito forte, essa energia. Mas é. Então o carvão vegetal. Um dia a gente estava, um grupo de estudo, a gente estava até comentando, alguém estava falando da cadeira. E a cadeira? Porque tudo tem energia. Tá? Uma cadeira, por exemplo. Qual é a energia? Qual é o reino de uma cadeira dessa? Tá? Aí a pessoa, pô, tudo tem, gente. Vocês podem fazer como exercício isso. Começam a olhar dentro da casa de vocês, vocês vão observar qual é a energia predominante lá dentro, se tem mais madeira, mais pedra, mais ferro, qual é a cor que tem, a planta. Vocês vão perceber que a casa de vocês tem um padrão vibratório, de acordo com os 7 reinos. Tá? E às vezes até isso está interferindo na tua saúde, na tua vida, na tua disposição. Que às vezes está legal, está afinizado, mas às vezes está totalmente contra a tua energia e você está sentindo mal lá dentro. Porque a pessoa não sabe disso. Então ela pode até mudar essa energia dentro da casa dela. Tá? Mas vamos lá, essa cadeira, alguém um dia perguntou, né? Daí qual seria a energia de uma cadeira, né? É o ser humano que fez tudo. Mas daí alguém falou, não, mas isso daí, na época, né? Não sei, plástico, veio do petróleo. Petróleo. Petróleo o que é? Matéria orgânica em decomposição. Decomposição. Morreu, apodreceu tudo lá. Qual é o reino? Almas. Petróleo não é preto? É almas. Então a energia dessas cadeiras é almas. E elas estão drenando a energia de vocês. Porque drena. É plástico, é petróleo, é energia em decomposição. Então reparem que tudo tem. É que certas coisas a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque a gente não sabe a origem, não sabe como foi feito o processo e tal, mas tudo veio da natureza, querendo ou não querendo está lá. E você pode identificar pelas cores, pelo formato, né? Veio da onde veio. Que nem o petróleo tem isso, matéria orgânica de decomposição. O 7º reino ele está ligado com isso. Quando a gente for estudar, vocês vão ver. É a morte, é a decomposição, é o apodrecimento, né? Às vezes uma fruta vai morrendo, ela vai ficando escura. É a energia do reino das almas. Mas isso não é ruim, isso faz parte da natureza. Entendeu? Esse reino tem uma característica, né? Ele é sóbrio, ele é sério, né? Ele é quieto. São os lugares sombrios. A energia desse reino está presente, por exemplo, é o cemitério, né? O campo de força de Omulu é o cemitério, a Calunga. Isso todo mundo sabe, quem é de Umbanda sabe. Então o cemitério é todos os mortos. Mas é também, por exemplo, necrotério,
né? Aquele hospital, aquelas coisas mais sombrias lá, aquelas regiões mais assim reservadas, né? E depois eu estou me estendendo muito, né? Por exemplo, os reinos estão ligados com profissões. Aquele médico que vai trabalhar lá na UTI, por exemplo, que está na fase terminal, ele tem que ter energia das almas, senão ele não vai ser um médico que vai se sentir bem dentro de uma UTI. Aí, porque as profissões também estão ligadas. Um bombeiro está ligado com o fogo, né? Um marinheiro está ligado com a água. Um juiz, um advogado. Segundo reino, terra, justiça, as leis, regras, e por aí vai. O ar, o que é o ar? Ar é expansão, é som, é voz. São os músicos, os cantores, os professores, certos políticos que falam demais, por aí vai. Então, cada reino tem a sua profissão também. Eu já comentei isso, tá? A gente vai falar sobre isso semana que vem. Das matas. Uma mesa de madeira vem das matas. Quem levantou a mão lá? Eu vou me estender. São duas perguntas, né? A semana que vem não, na próxima aula, nós vamos estudar todos os reinos. Detalhe por detalhe, vou esmiuçar bem com vocês, nós vamos fazer o que eu estou fazendo aqui, vamos entrar em detalhes. Mas a fé, os sacerdotes, as pessoas que lidam com a religião, é tudo do sexto reino. Então, todas as religiões pertencem ao sexto reino. Esses reinos. E também ali estão ligados também os políticos. Aquela pessoa que lida com a sociedade, com os seres humanos, todos estão ligados a esse reino. Mas todas, então, as outras religiões pertencem ao sexto reino. Agora, cada um tem a sua visão, a sua interpretação. Em relação aos seres de outros planetas, outras coisas, sim, não é isso? Você tem alguma ligação com o reino de algum, assim, se existe alguma ligação? Os seres de outros planetas? Não, as proteções em si. O conceito de Judão aqui, o Espírito Santo, tem alguma ligação com algum? Ah, não, tem, aí é que está. Tudo é questão da fé de cada um. Dentro da visão dos sete reinos, é uma visão universalista. Então, tudo que existe no universo está dentro dos sete reinos. Tudo que está aqui dentro desse reino. Se você conhecer profundamente a visão, a religião católica e tal, você pode começar a ler, estudar bem e buscar dentro dos sete reinos que você vai encontrar onde cada um está, um anjo, qual o reino que ele pertence, ou quais reinos eles pertencem. A astrologia, os planetas também estão ligados com os sete reinos, né? Alguns têm energia de 2 reinos. Sei lá, o primeiro reino, quando a gente fala de Ogum, de fogo, é Marte, é da guerra. Mas Sol também tem um calor muito intenso, fogo. Então Marte e Sol pertencem ao primeiro reino. Segundo reino é terra, mas é justiça. O planeta da justiça é Júpiter. Então tem uma ligação, né? Agora o terceiro reino é ar, é comunicação, é rapidez, mas também é uma expansão. A gente vai estudar isso. E o terceiro reino, então, tem a ver com Mercúrio, com Júpiter. Aí quarto reino é a água, aí é a Lua. É a Lua que representa o lado feminino, a água, né? E Marte o lado masculino, né? E por aí vai. Tá? Então cada reino tem o reino da humanidade é o Sol, né? O Saturno, por exemplo, Saturno também é do segundo reino, é terra, é pesado, mas também é dos velhos. O planeta Saturno na astrologia representa os velhos, ele é um planeta lento, né? É o reino das almas também, tá? E por aí vai indo então. Então tudo que você pegar, mas tudo, você pode analisar a partir dos sete reinos. É que é uma análise complexa e eu não tive tempo de fazer isso em detalhes. A gente foca mais dentro da Umbanda, dentro do rito, dentro do nosso estudo aqui, né? Mas vocês vão perceber que dá para equilibrar as pessoas, fazer cura a partir daqui. E dá para fazer muitas mais coisas também. Uma análise vocacional, eu falei, pega uma criança, acabou de nascer, você vê o padrão vibratório dela, você pode até, digamos assim, determinar qual a profissão que se encaixaria bem para ela, qual aquela profissão que ela se sentiria bem. Que nem eu falei, não adianta você pegar, por exemplo, uma profissão, a pessoa não tem, por exemplo, o reino das almas, e trabalhar com morto, né? Ser da funerária, né? Preparar cadáver, a pessoa vai se sentir mal, não quer nem. Se ela não tiver o reino das almas, ela não vai gostar disso. Agora, uma pessoa que tem, ela é normal, ela tem uma energia diferente, tá? Naturalmente que a pessoa não tem um reino, ela tem vários, tá certo? É aquilo que eu falei, o cara quer ser militar do exército, quer ir lá para a guerra do Iraque, ele tem que ter reino do fogo. Ele tem que ter essa energia de guerreiro, senão ele não vai aguentar o rojão. Se ele tiver só água, ele não vai conseguir.
A água é aquela energia amorosa, emoção, tranquilidade, acomodada. Como é que ele vai querer guerrear? Não vai conseguir, entenderam? Agora, ele pode ser? Pode. Mas de repente vai ser um profissional frustrado, vai ficar sofrendo, vai ter depressão a vida inteira, vai ficar se sentindo mal. E qual o motivo? Está no lugar errado, na profissão errada. Era melhor ter seguido outro caminho, né? Para a Marinha isso. De repente, né? E é complexo também, porque junta os reinos, né? Tá bom? Que foi formado isso, assim, médico, cada especialidade tem uma energia, né? Se o cara é cirurgião, ele precisa lidar com fogo, com corte, com fogo, senão ele não vai conseguir ser um bom médico legal para fazer cirurgia. Médico legista. Mas também para ser um assassino e furar o outro, ele tem que ter essa energia também. Senão ele não vai. Você vê como é o mundo. A energia tanto é de um lado quanto do outro. Hein? Eu estou falando sempre de um lado bom, mas é dos dois lados. Com certeza, tá? O reino das almas está ligado com mediunidade, magia, mas também está ligado com obsessão, perturbação, loucura. Então agora, as energias estão aí. A gente tem que saber lidar com elas, tá certo? Não, vamos estender muito. Vamos deixar para a próxima aula. Tem a ligação das 7 linhas de Umbanda. Isso, exatamente. Você lembrou de outro detalhe também importante. 7 linhas de Umbanda também muda muito. Tem lugar que é 20 linhas, 21 linhas, 16 linhas, né? Mas quando a gente volta na história, vai lá em Leal de Souza, que foi a primeira pessoa que apresentou as 7 linhas da Umbanda. As linhas eram linha de Ogum, linha de Xangô, linha de Ançã, linha de Oxóssi, linha de Oxalá, linha de Iemanjá e linha das almas. Linha das almas que são os 7 reinos.